Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Biomédicos pelo Mundo. O meu nome é Ana Mesias, sou colaboradora do Departamento de Formação e Saídas Profissionais da ANEB e estou acompanhada pelo Pedro Carreiro, que pertence ao Departamento de Ensino e Ação Social, e hoje iremos conversar com a Andreia Almeida. A nossa convidada é licenciada em Engenharia Biomédica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade do Porto e doutorada em Ciências Biomédicas também pela Universidade do Porto. Antes de ingressar no seu trabalho atual como Translational Scientist nos Países Baixos, teve a oportunidade de realizar diversas experiências a nível internacional, as quais iremos descobrir ao longo deste episódio. Andreia, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e, começando por abordar uma das tuas primeiras aventuras no estrangeiro, regressamos a 2016, ano em que realizaste um Summer Internship na Universidade de Newcastle e no Reino Unido. Como é que foi esta experiência e como é que tiveste conhecimento da mesma? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite e por poder partilhar a minha experiência com vocês e com todos os outros alunos que vão ver no futuro este episódio. Ahm, sim, em relação ao Summer Internship, eu acho que descobri de forma aleatória através daqueles e-mails que às vezes recebemos, que subscrevemos. E eu acho que já tinha o nome do projeto na altura, e eu achei que o projeto se enquadrava bastante, com a minha tese de mestrado. E eu pensei, por que não concorrer? Às vezes nós temos aquele sentimento de que nunca vamos conseguir, os outros é que conseguem, e que às vezes nem vale a pena tentar, mas eu lá concorri e depois passei à segunda fase e fiquei muito contente. Mas sempre com aquela expectativa de se calhar isto não vai dar em nada, mas depois quando recebi realmente a resposta, fiquei, claro, muito contente. Tive, entretanto, que acabar a minha tese de mestrado ou defender a tese de mestrado assim mais rápido para poder participar no programa. O programa foi cerca de um mês, na Universidade de Newcastle. Este programa da PARZUC é através de investigadores e estudantes portugueses que estão no Reino Unido. Então eu também estive com um português, o Ricardo, e ele foi o meu orientador na altura, e o nosso projeto era para encapsular células com o material que eu estava habituada a trabalhar. Então foi uma experiência muito boa porque consegui aprender técnicas novas, já tinha acabado de mostrar, já tinha algum background no laboratório, mas foi bom também ter uma perspectiva diferente. Em termos pessoais também é muito bom porque conheces uma cultura nova, uma cultura diferente, e na altura o meu inglês ainda não era assim muito bom, então ir para o Reino Unido, e eles também têm assim um sotaque bastante particular. Sim. Então no início foi assim um bocado complicado, mas acho que faz parte e acho que é enriquecedor no final, porque vais praticando, vais aprendendo palavras novas e ganhando mais vocabulário. Então, ao fim e ao cabo, é sempre uma coisa boa, quer a nível profissional, porque também te dá experiência, mas também a nível pessoal, porque vais melhorando algumas coisas, soft skills, vais conhecendo pessoas novas, que pode ser importante para a tua rede de contactos no futuro. Portanto, foi uma experiência boa. Eu aconselho a toda a gente que, mesmo que veja uma oportunidade e acha que não vai conseguir, para tentar, porque o não está sempre garantido, por isso, mais vale tentar. É isso, completamente. Fazendo aqui, se calhar, a passagem para uma altura mais recente, também podemos observar que no doutoramento também teve a possibilidade de realizar várias short-term scientific missions em diferentes países e gostaríamos de saber como é que tiveste esta possibilidade também. Sim, eu depois que voltei de Newcastle, eu voltei para o instituto onde eu trabalhava, no I3S, ou onde eu fiz a tese naquele momento, e comecei a trabalhar lá. Depois, entretanto, concorri a doutoramento e, quando comecei o meu doutoramento, nós recebemos uma aluna através dessas Short-Term Scientific Missions no nosso laboratório. E eu estive a trabalhar bem de perto com ela, estava a ajudá-la, porque trabalhávamos em áreas semelhantes, e foi ela que me falou, então, da COST, que é a entidade que fornece estas, ou que financia estas Short-Term Scientific Missions. Ela era de Israel, inclusive, e ela disse, teve a explicar como é que funcionou, como é que ela fez, como é que se candidatou, o processo, e eu disse,
Acho que é uma experiência interessante. Também gostava de fazer uma coisa desse género. Então, ela também começou a falar um bocado do que havia na universidade dela em Israel, e alguns grupos, e eu estive a pesquisar. E na altura encontrei um grupo que fazia spray drying, e eu achei que podia ser uma técnica interessante para aprender para o meu projeto de doutoramento. Então, fiz a minha candidatura, a minha carta de motivação, concorri e felizmente fui aceite e passei lá também um mês. E depois, entretanto, fiz mais duas, outra na Alemanha, mas foi mais num contexto de indústria, para... Na altura também estava interessada em saber como é que funcionava a parte indústria, então o meu projeto foi fazer um scale-up do meu projeto de doutoramento, e também em Sevilha também fiz outra missão, mais relacionada com 3D printing, também assim uma área bastante diferente. Então foi assim... No doutoramento eu tentava sempre aprender o máximo possível e até coisas que não fossem diretamente no âmbito do meu projeto, só para ganhar um pouco mais de bagagem de algumas coisas, porque no futuro acho que é sempre quanto mais souberes, melhor. Claro que sim. E que vantagens, assim, nestes períodos de mobilidade que achas que pudeste ter, fora ganhar estas competências em diversas áreas? E, por exemplo, no caso de Israel, sentiste algum tipo de choque cultural ou dificuldade em te adaptares, visto que a cultura é bastante diferente e um país completamente novo? Sim, ao início eu estava assim um bocado reticente, devo confessar, porque, claro, Israel está envolvido em vários conflitos, como nós sabemos, mas tudo correu mesmo muito, muito bem, nunca me senti insegura. Também já conheci essa menina que teve o nosso laboratório e ela também foi muito simpática e apoiou-me, tipo, foi-me buscar ao aeroporto e foi simpática, estava sempre disponível para ajudar. Mas mesmo as outras pessoas depois que conheci no laboratório também foi mesmo muito tranquilo. E nós aproveitámos, fomos também a uma conferência, aproveitámos os fins de semana para passear, fomos àqueles sítios mais turísticos e foi sempre muito tranquilo. E foram sítios que eu nunca, se calhar, iria ou não iria para já, se não fosse esta oportunidade que eu tive. Então, isso é uma das vantagens deste tipo de projetos ou de missões, que além da experiência profissional que podes ganhar, das técnicas que podes aprender, podes também, a nível pessoal, desfrutar destes momentos, conhecer culturas novas, conhecer sítios novos. E, além disso, também conhecer pessoas novas, não só no contexto pessoal, mas no contexto profissional. É muito importante também conhecermos pessoas da área, pessoas para alargar a tua rede de contactos, principalmente se quiseres continuar na academia, a trabalhar ou fazer investigação. É mesmo muito importante que consigam conhecer pessoas para fazer colaborações, porque nós não temos tudo no nosso laboratório, as outras pessoas também não têm, então se nos ajudarmos uns aos outros, melhor. Por isso, acho que é uma boa experiência nesses sentidos. E também, outra vez, o inglês, aproveitar para melhorar em contexto profissional, também em contexto social, porque nós não praticamos isso a trabalhar ou no laboratório. Então, acho que devemos sempre tentar, porque é sair da nossa zona de conforto. Então, muita gente, se calhar, prefere, não, vou ficar por aqui, também é interessante, mas acho que faz bem também sair fora da nossa zona de conforto. Sim, claro, completamente. Acabamos por desenvolver muitas mais skills em meios diferentes do nosso. E passando agora, se calhar, mais para a experiência de trabalho. Atualmente trabalhas no estrangeiro. Gostaríamos de saber o que é que te levou a tomar esta decisão e como foi um pouco o teu processo de adaptação, nomeadamente, se calhar, o maior obstáculo, por exemplo. Pronto, para ser sincera, eu não pensei em emigrar. Foi uma ideia que partiu mais do meu namorado e porque eu nunca tinha tido uma experiência fora, já tinha tido estas experiências, já estava satisfeita, entre aspas, com a minha experiência fora, mas ele gostava também de ter essa experiência e na altura estava a acabar o doutoramento e eu pensei, ok, vou acabar, também vou ter que arranjar alguma coisa nova, por isso é uma boa altura também para mudar.
E, entretanto, viemos para os Países Baixos. Na altura eu vim ainda sem trabalho, mas já estava a procurar trabalho em Portugal. Ahm, Comecei a procurar trabalho, entretanto, fui a umas entrevistas cá e depois acabei por ficar na empresa onde estou neste momento. Mas a adaptação foi tranquila, apesar de não falar a língua oficial ser o holandês, eles falam todos inglês perfeitamente, muito, muito bem. Mesmo em supermercados ou alguma coisa desse género, eles falam sempre inglês, por isso nós não sentimos aquela barreira linguística. Claro que se nós soubéssemos holandês era ideal, mas o inglês funciona perfeitamente. Depois, em termos culturais, é bastante diferente. O mindset deles é bastante diferente do nosso. Eu sinto que não há tanta pressão no trabalho para fazer as coisas e sinto que eles aproveitam, se calhar, um bocado mais a vida. Por exemplo, uma das coisas que eu sinto falta e o que me custa mais é o sol. Tipo, não há muito sol e chove muito, está frio. E então sempre que há um raiozinho de sol, eles saem logo para aproveitar e tentam aproveitar ao máximo. Mas pronto, isso é uma das coisas que me custa mais na adaptação ou ficar cá. É mesmo a meteorologia, porque não é muito parecida à portuguesa. E também a comida, porque eles não têm muita cultura também, nesse sentido. Mas tirando isso, sinto que é também um bocado difícil fazer amizade com holandeses, porque Uhum. eles são de cá, já têm o seu grupo de amigos, às vezes não são muito abertos para isso. Mas felizmente aqui também há muita gente de outros países, muita gente de Portugal, então acabas por fazer amizades com outras pessoas, de outras culturas, se calhar mais parecidas, como italianos, espanhóis, mas também os portugueses que cá estão, e tem mesmo muitos portugueses onde eu estou também. Por isso acaba por com que a adaptação seja um pouco mais fácil. Claro que nós sentimos sempre falta da família, dos nossos amigos, mas tentamos sempre com que a coisa funcione. Uhum. Sim, isso de facto é verdade. Eu também eu fiz um curso de verão na Holanda o verão passado e senti muito isso, que apesar de a língua não é toda uma barreira, porque há muitos ingleses, ou melhor, eles falam muito bem o inglês, mesmo Sim. pessoas mais idosas e tudo, mas de facto o tempo e a comida é. Mas sim. E agora falando um bocadinho do teu cargo atual, como é que tiveste conhecimento dessa oportunidade? Estavas a referir que depois foste à procura, ou seja, foste para a Holanda sem um posto, um cargo de trabalho, mas começaste a procurar como é que tiveste conhecimento dessa oportunidade e qual o teu papel na mesma. E se consideras que o teu percurso académico, o background em engenharia biomédica, te forneceu as ferramentas necessárias para hoje desempenhares a função que tens, e se achas que há alguma dessas ferramentas que adquiriste durante o curso que foi mais importante ou que se sobressaiu quando do recrutamento, do processo de seleção? Sim, eu comecei a pesquisar não só em indústria, mas também na academia. Tinha também a possibilidade, ou a possibilidade em aberto na minha cabeça, também de fazer um pós-doc. Mas eu comecei a pesquisar no Google, simplesmente, por empresas biotech, mais na área onde eu iria viver, em princípio, porque eu vivo no sul da Holanda e esta área é mais tecnológica, mais virada para IT, e mais engenharia mesmo. Enquanto no norte é mais de saúde e mais assim farmacêutica, assim mais outras áreas. Então eu procurei especificamente por empresas biotech. Usei também muito o LinkedIn, existem muitas ofertas de emprego e eu acho que aqui eles usam bastante, aqui e não só, noutros países também, usam bastante essa ferramenta para encontrar pessoas. E depois foi tentando, enviei muitos currículos, muitas cartas de motivação, mas por acaso a empresa onde eu fiquei foi das primeiras que eu contactei e foi a que respondeu logo no início e tentou logo marcar a entrevista, mas eu vim na altura de verão, vim em agosto, então atrasou um bocadinho o processo, que ainda estavam muitas pessoas de férias, mas em 2 meses, digamos, eu consegui o trabalho
E também acho que é bom fazer esta pausa, principalmente depois do doutoramento, que é uma coisa pesada, antes de começar no mundo do trabalho ou numa empresa, que é um ambiente totalmente diferente, fazer esta pausa. E pronto, acabei por escolher esta empresa, também pela história da empresa, que é uma empresa muito pequenina, não tem nada a ver com aquelas farmacêuticas gigantes, e foi criada por pacientes foram diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica aqui na Holanda, eram holandeses, e não há cura para essa doença, então eles tentaram fundar uma empresa que os conseguisse ajudar. Eles são empresários ricos, tinham dinheiro, mas não tinham ninguém que pudessem ajudá-los numa coisa que o dinheiro não paga, que é a saúde. E então eles contactaram a minha chefe e criaram esta empresa já há 10 anos, mas continua a ser sempre uma empresa muito pequena, foi muito focada neles, nos pacientes, e acho que a história da empresa me tocou bastante, porque sempre, desde o meu doutoramento ou desde o meu mestrado, eu sempre estive muito focada em fazer alguma coisa para alguém, não fazer só por fazer. E então eu sinto que às vezes a academia é muito lenta e vai muito para os papers, e não é muito focada no paciente, digamos, e eu sinto que esta empresa pensa sempre no paciente. Claro que também vai demorar, as coisas demoram o seu tempo, mas acho que dá outra motivação, e então foi por isso que acabei por ficar na empresa e não continuei na academia. Em relação ao background de engenharia biomédica, acho que foi muito útil, porque eu sinto que a engenharia biomédica é muito vasta, ou seja, nós sabemos um bocadinho de várias coisas, da parte de engenharia, da parte de ciência, parte de farmácia, depois também dependendo do que fazemos no mestrado, podemos focar mais numa área ou mais noutra. Da própria Mas tese também. sim, depende também da tese, mas como esta empresa onde eu trabalho, ela vai desde a fase pré-clínica, então o desenvolvimento de novos fármacos, até à fase clínica, que é onde testamos mesmo os fármacos, os novos fármacos em humanos. Então existem várias áreas na empresa que eu poderia trabalhar, entre aspas, desde a fase de formulação, fase de desenvolvimento, toxicologia, parte clínica. Então, acho que o background de já ter feito um bocadinho de tudo, já ter aprendido esta técnica, ter aprendido isto, ajudou com que eu encaixasse bem na equipa, porque, como eu disse, é uma empresa pequena. Eu não tenho, o meu papel é Translational Scientist, porque eu tento desenvolver uma formulação para passar para a clínica, mas na realidade eu faço muito mais que isso. Eu escrevo grants, eu trabalho também no ensaio clínico, eu trabalho com patentes, eu faço budgeting, eu faço planning. Então acaba por ser assim, dá uma polivalência, eu acho, para fazermos mais que uma coisa. Claro que há pessoas que gostam mais de fazer só isto e fazerem só este tipo de trabalhos, mas como é o meu primeiro emprego em indústria, eu acho, e acho que é bom aprender um bocadinho de tudo, e se realmente eu quero continuar na indústria, quanto mais eu aprender das diversas áreas, melhor. Então vai um bocadinho de encontro ao nosso background de engenharia biomédica, quanto mais soubermos de um bocadinho de tudo, acho que pode ser melhor também para o futuro, porque nós ainda estamos a evoluir, ainda estamos a criar a nossa experiência e ainda a definir aquilo que realmente nos queremos especializar no futuro. Sim, certo. Falando aqui, se calhar, um bocadinho mais sobre o doutoramento, geralmente é visto como algo que acarreta uma certa especialização numa determinada área, e consideras que isso foi, se calhar, um obstáculo ou uma dificuldade ao ingressar no mercado de trabalho, ou achas que até foi uma mais-valia? E não sei se queres abordar também o que falaste há bocadinho de a tua motivação, de não ter seguido uma carreira académica. Acho que é um tópico interessante também. Sim, eu acho que em Portugal, se calhar seria mais difícil. É assim, depois de acabar o doutoramento, eu não tentei, não concorri a nenhuma vaga em Portugal, Uhum. desculpem. Mas pelo que eu sei dos meus colegas que também fizeram doutoramento, eu sinto que é mais difícil seres reconhecido
como doutorado, ou podes conseguir o emprego que queres, mas depois não serás valorizado ou não serás monetariamente valorizado pelo teu grau. Enquanto aqui eu senti que foi uma mais-valia. Eles buscam muito pessoas especializadas. Também em termos de pós-doc, existem muitas ofertas, e mesmo para indústrias. Eu estou numa zona com pouca indústria na nossa área, mas colegas que conheço que estão mais no norte também são valorizados por isso. E o que eu sinto muito na empresa onde eu estou, pode ser uma exceção, mas pelo que eu ouço falar, acho que é muito do que acontece aqui, é que tu és valorizado pelo teu trabalho e eles valorizam a tua opinião e valorizam aquilo que fazes. Por isso, nesse sentido, eu acho que foi valorizado aqui e foi uma mais-valia. Mas se calhar noutros países, como Portugal, acho que seria mais difícil conseguires um emprego que te valorizassem pelo teu grau. Outra vez eu não tentei, mas pelo que eu ouço dos meus colegas, acho que poderia ser mais difícil. E o facto, o que estavas a dizer da minha motivação, isso já começou desde o mestrado. Tive um professor mesmo muito inspirador, que eu não sabia, na altura, no mestrado, eu fiz o primeiro ano, que temos aquelas cadeiras todas, e depois é que escolhes a tese. Eu não sabia o que eu queria fazer, e depois das aulas dele, eu decidi, eu quero fazer com ele, e eu gosto muito disto, porque ele inspirava-me bastante. Nas aulas, e ele falava muito dos pacientes, do que fazíamos para os pacientes, e eu sempre criei isso na minha cabeça, que gostava de fazer algo para ajudar alguém. E o que eu senti depois no doutoramento, porque o doutoramento acho que é uma fase complicada, e que exige muito de nós. Eu senti que, por muito que te esforces, às vezes é difícil que as coisas cheguem aos pacientes, e depois não há dinheiro, e depois temos que escrever uns artigos, e depois temos que ganhar umas grants, e até as coisas chegarem e passarem, demora muito tempo, e eu acho que a maior parte dos trabalhos não passa da academia. E isso deixa-me triste e ao mesmo tempo desmotivada, porque eu gosto de fazer ciência, gosto de fazer investigação, mas gosto de saber que o trabalho que eu estou a ter vai ter impacto, nem que seja um impacto muito pequeno na vida de alguém. E então depois, com a história desta empresa, eu realmente achei que o mínimo que eu fizesse ia de alguma forma ter algum impacto na vida de alguém, porque imagina, é uma empresa, agora somos 5 pessoas, mas eu fui a terceira pessoa a ser contratada. Imagina, nestes anos, eles evoluíram desde nada para um medicamento que já está em fase 3. E no final deste ano, se tivermos bons resultados, vai passar para o mercado. Então, com poucas pessoas, com pouco dinheiro, conseguimos fazer alguma coisa. Então, eu sinto que eles estão focados também em ajudar alguém, e é isso que me motiva mais, é saber que aquilo que nós... eu conheço os pacientes que fundaram a empresa, infelizmente eles já estão num estado muito avançado da doença, mas eles... Pronto, porque a esclerose, tu perdes a mobilidade, mas continuas com consciência. E eles falam através da inteligência artificial, usam os olhos e não sei o quê, e eles estão muito orgulhosos daquilo que nós estamos a fazer, e isso também é uma coisa que nos motiva. E pronto, nós agora estamos a tentar outras áreas também, Alzheimer, por exemplo. Eu tenho 2 projetos com Alzheimer, e eu sinto que o pouco que eu faço, aquilo que tentamos fazer, nós sobrevivemos basicamente através de grants, mas até há entidades norte-americanas que vêm ter connosco porque acreditam no nosso trabalho. Então, acho que isso dá motivação e dá confiança para continuar a trabalhar, porque não é só acordar amanhã e ter que ir trabalhar outra vez. Pelo menos tens alguma motivação. Claro que isso não acontece todos os dias, há dias que há coisas mais chatas para Claro. fazer, mas pronto, tento sempre lembrar-me disso quando começo a ficar desmotivada. Muito, muito bom.
E olhando agora para todo o teu percurso, até ao momento, se soubesses o que sabes hoje, terias feito alguma coisa diferente? E se houve algo que não correspondeu exatamente às tuas expectativas num dado momento da carreira? Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que nós nunca sabemos como é que seria se tivéssemos feito de forma diferente, não é? Ahm, é difícil. Eu acho que se calhar eu teria dado mais espaço ahm, entre o mestrado e o internship, e depois eu comecei como research assistant e logo a seguir comecei doutoramento, isto sem pausas, desde que eu vim Uhum. da Newcastle. Acho que se calhar aí tinha dado mais espaço para descansar, porque eu não queria perder a oportunidade, mas às vezes as coisas dão para esperar um bocado, negociar e tal, e nós conseguimos. Depois o doutoramento é exaustivo. Uh, eu só aconselho as pessoas a fazerem doutoramento, aquelas realmente que querem isso e que precisam disso, porque há cargos de trabalho que realmente precisas de doutoramento. Se quiseres ser professor universitário, ou se quiseres trabalhar numa empresa, num cargo mais sénior. Mas se não for isso que tu queres fazer da vida, não vale a pena, porque vais-te cansar imenso, vai ser muito cansativo e não vai valer o esforço para a tua carreira futura. E se calhar aquilo que eu teria feito diferente, pensando agora e olhando para trás, seria depois do mestrado, se calhar tentar, um, ou porque eu acabei o mestrado e comecei como research assistant, mas já tinha concorrido a doutoramento, ou seja, já estava à espera da resposta, só trabalhei durante alguns meses. Eu acho que teria, se calhar, trabalhado durante mais tempo, quer seja na academia ou quer fosse tentar numa empresa, só para eu perceber bem aquilo que eu queria, porque se calhar eu ia encontrar um trabalho que eu também gostava muito, e se calhar nem precisava estar a fazer um doutoramento depois no final. E o doutoramento são 4 anos, depois veio o Covid, foram 5. Com 5 anos consegues ter muita experiência numa empresa ou muita experiência na academia, num laboratório, e isso depois pode dar mais valias para o futuro. Às vezes eu comparo com outros colegas que não fizeram doutoramento, já estão a trabalhar há mais 5 anos que eu, É. e vemos algumas diferenças. Por isso, acho que às vezes há pessoas que fazem tudo assim, uma coisa a seguir à outra, e se calhar não pensamos muito bem, eu falo por mim própria também, se é realmente isto que nós queremos para o nosso futuro, e se realmente precisamos disto, porque se calhar nem precisamos. Uhum. Então acho que se calhar teria tentado um trabalho e visto. Eu sempre fui um bocado indecisa naquilo que eu queria, por isso, para saber realmente o que eu gostava mais de fazer. Certo, muito bem. E num tom de conclusão, que conselhos se calhar darias a quem quer realizar experiências a nível internacional, quer a nível de doutoramento mesmo, ou até no mercado de trabalho? Ah, que é preciso algum estofo no início, principalmente se for sozinho. Acabam por haver vários momentos solitários, porque nem tudo corre bem. Se fores eu tenho muita experiência de laboratório e as experiências dão muitas vezes errado, não é? Porque a ciência evolui, mas não evolui assim. Há muita Uhum. coisa que não funciona, isso acaba por desmotivar. Ah, mas ao mesmo tempo podes ganhar muito com isso. As viagens que fazes, as culturas que conheces, as pessoas, as amizades e mesmo as pessoas para a tua rede de contactos profissional. Acho que é muito importante. Às vezes o know-who é melhor do que o know-how, ou mais importante que o know-how. Acho que é mesmo muito importante conhecer as pessoas da tua área, porque colaborações, ajudas, olha, que conheces esta pessoa, que também Uhum. conhece esta pessoa, e assim conseguimos aquilo que precisamos. É como nós costumamos dizer, uma mão lava a outra. Mas ao mesmo tempo também acaba por te enriquecer muito a nível profissional, porque aprendes técnicas novas, melhoras as tuas hard skills, mas também as tuas soft skills, tens-te que fazer amigos novos. Ah, mas ao mesmo tempo acho que acaba por te dar mais oportunidades e acaba por dar uma progressão na carreira para o futuro. Por isso eu acho que é uma coisa muito boa de se fazer.
E aconselho toda a gente a fazer, nem que seja só uma vez, por um curto espaço de tempo, como eu fiz as missions de um mês. Não é muito tempo, uma pessoa aguenta fora esse tempo e já consegue perceber se é aquilo que gosta, se é aquilo que não gosta, e ao mesmo tempo melhora o currículo e aprende coisas novas. Certo. Bem, chegamos então ao fim e resta-me então agradecer-te, Andreia, a tua amabilidade e disponibilidade em partilhares Obrigada. a tua experiência hoje. Foi um prazer ficar a conhecer mais sobre as tuas vivências e certamente acho que inspiraste todas as pessoas que nos estão a ouvir em casa. Estas pessoas também resta agradecer-nos por nos estarem a acompanhar desse lado e aguardem novidades. Obrigado. Muito obrigada, Andreia. Obrigado. Obrigada.